Tela branca, imagem de logos, lei, Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Brasão, Prefeitura de Alumínio. Departamento de Cultura, Alumínio, SP, Cultura Criativa. Atleta cadeirante lança bola de basquete. Já ouviu uma frase que diz assim: nada sobre nós sem nós? Tela branca escrita em preto. Nada sobre nós sem nós. Homens jogam basquetebol em cadeira de rodas. Essa frase é nosso grito, porque queremos contar nossas vitórias. Não aguentamos mais ouvir falar de nossas dores. Bola de basquete sendo arremessada e caindo na cesta. Tela branca. A vida de uma pessoa com deficiência na idade contemporânea. Um olhar interno. Dois meninos cadeirantes acompanhados da mãe, chegando em uma biblioteca infantil. Mari, mulher branca, cabelo preso, cadeirante, blusa bege e calça jeans. Isaac, adolescente pardo, cabelo curto, camiseta branca, fundos desfocados. Sempre tem essas palavras. Ai, que coitado por ele estar na cadeira. Ai, o que aconteceu? Que coitado por ele não andar. Lohane, mulher branca, cabelos longos e loiros, piercing no nariz e roupa floral. Machuca. Se a gente falar que não machuca, a gente tá mentindo, porque dói um pouco dentro. Assim, a gente sente. Ari, homem branco, careca, barba rala, camisa branca. As pessoas têm aquele estigma de colocar a deficiência na frente do que a pessoa faz. Então, sempre quando eu chego para poder me apresentar, a pessoa não fala, é o pianista que chegou, não, é o cego que toca piano. Flávia, mulher branca, cadeirante, cabelos loiros na altura do ombro, camiseta branca. Geralmente a gente recebe isso das pessoas olharem, a gente tá dificultando, a gente tá atrapalhando, então esse olhar do que você tá fazendo aqui a gente recebe muito. Clécia, mulher branca, cabelos castanhos, calça jeans, camiseta azul, kimono estampado. Foi naquele momento em que o médico começou a falar de uma forma tão enlutada que eu disse a ele o seguinte: doutor, independe se é com síndrome ou alguma deficiência, o que está em mim, o que eu espero é a vida, e essa vida me escolheu. João, ao lado esquerdo, pele branca, boné virado para trás e óculos. Camiseta sem mangas com estampa. Aleteia, lado direito, mulher cabelo curto, pele clara, vestido longo, cor de rosa, fundo desfocado. De manhã a gente acorda com música, fazendo alongamento, né, João? Como que a gente alonga de manhã? Ó, como é? Isso! Então é música, João gosta de música. Música, ele tem todos os instrumentos musicais, ele já fez teclado, eu acho que o que o João mais gosta é bagunça e música. Isaac falando. Eu gosto de praticar esporte, atletismo. Caleb, camiseta branca com estampa, bermuda bege, sentada em uma cadeira de rodas. Ao fundo, biblioteca infantil. Eles gostam de brincar com a minha cadeira e empurrar. A gente brinca muito de futebol, pega-pega. Ari falando. O piano para mim foi a janela da vida, a janela que se abriu para que eu tivesse a condição de ter a vida que tenho hoje. A Leteia falando com o João ao lado. A arte, eu acho que como sempre, abre portas, né? E o João, eu acho que essa comunicação dele pela música, né? De ganhar o mundo por isso, né? Fazer os shows dele também de DJ, né, João, que você faz. A música foi fundamental para isso. Mari falando. Clécia falando. Então, a partir do momento que você está no jardim de infância, no maternal, tem crianças com deficiência e sem deficiência interagindo juntas, a minha pergunta é: por que não pode seguir dessa forma?
Andressa, mulher branca, cabelo castanho escuro, blusa verde, calça branca, sentada. Ao fundo, estantes de uma biblioteca. Seria maravilhoso se os adultos tivessem o mesmo olhar, né? Então eu acho que isso é uma barreira ainda muito grande, mas que cabe realmente às famílias estarem levando isso de uma maneira, claro, educada, respeitosa, para a sociedade, né? Luiz, homem pardo, cabelos curtos, escuro, camiseta preta, calça jeans, sentado em um banco de praça. A pluralidade nessa luta ela é necessária. Cada pessoa vai se identificar mais com uma abordagem ou com outra. São muitos segmentos fragmentados. Existe uma diferença no segmento, uma diferença geográfica, uma diferença de renda. E a política precisa dialogar com tudo isso. A sociedade é tudo isso. Andressa falando. O artigo 5º, que é o artigo mãe, ele já fala que todos têm o direito à saúde, à educação, a transporte, a trabalho. Enfim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um grande divisor, né? Porque ele trouxe esse olhar do judiciário, né, e dos órgãos públicos mesmo, para que torne efetivo e gerem políticas públicas para fazer com que a gente tenha acesso a esse direito, né? Com que todos também saibam. Luiz falando. Então é uma luta a sangue e suor que a geração passada nos entregou. Nós estamos numa geração que está entregando leis de acesso. Nós estamos numa geração que está começando a ocupar cargos públicos, que até então não ocupava, isso tanto cargos de carreira quanto cargos políticos. Nós estamos em uma geração que conseguiu colocar no Senado uma representante, está conseguindo colocar nas assembleias legislativas representantes, nas câmaras de vereadores representantes. Esperamos que em algum momento nos executivos, isso em todos os âmbitos, municipais, estaduais e federais. Andressa falando. E abrir mais portas para quem vem atrás da gente. Às vezes a gente luta e a gente não vai conseguir ler o fruto daquilo que a gente está correndo atrás. A Letéia falando com o João ao lado. Porque assim, inclusão é caro. É caro. Clécia falando. A acessibilidade não é acessível, né, no Brasil. Em todos os aspectos. Luiz falando. Se você pega uma pessoa com deficiência que vem da periferia, ela vai ter oportunidades diferentes em relação a acessos de uma pessoa que vem de uma família mais elitizada. Então, você focar em oferecer o mesmo serviço para ambos, você está falando que está garantindo uma igualdade, mas você de fato não está conseguindo com que ambos tenham o mesmo acesso. A equidade é você pensar nas diferenças e nas especificidades e tentar garantir com que todos cheguem no mesmo destino com ferramentas diferentes. A igualdade é você pegar um pacote fechado e distribuir de maneira igual, mesmo existindo essas diferenças. A Letéia falando. Todo mundo acha ou acredita que as escolas estão preparadas para receber todas as inclusões e as escolas não estão. Ari falando. Não existia esses recursos que hoje, através de computador, smartphone, TVs acessíveis. Na minha época não tinha nada disso. Por exemplo, eu uso um dispositivo chamado linha Braille. Imagina se eu tivesse isso na minha época de escola. Eu andava com 3, 4 livros, assim, livros grandes, grossos. Então, a tecnologia, ela realmente é uma das coisas mais importantes que promove uma inclusão realmente de verdade. Alice, homem branco, cabelos curtos, camiseta azul, fundo desfocado. Então você fala de jogos hoje, as crianças, por exemplo, elas conhecem jogos de tela, do celular, do computador. O lazer não é para todas as pessoas, né? Então a gente fala lazer para todas as pessoas, é o lazer para as pessoas com deficiência também. E aí a gente tem que sim que ir para as atividades físicas, ir para o esporte. Então todas essas atividades de lazer também são uma ferramenta de inclusão. E depois que eu comecei a fazer o atletismo, eu fiz até viagem sozinha, peguei uma independência enorme. E assim, é muito bom pra mim, tá sendo. E vai ser muito bom pro meu futuro. Ari falando. Amo o que faço, acho que se Deus fez algo maravilhoso, uma dessas coisas é a música, porque a música ela transforma, a música ela conecta, a música ela traz alegria, a música ela traz paz. Mari falando. Clécia falando. Ou seja, quais são as habilidades que eu tenho
quais habilidades que a pessoa ela tem, ou que ela pode vir a ter. Se eu não tenho esta habilidade, eu posso? Pode. Não tem jeito para essa habilidade, ok, mas com certeza você vai ser um gênio em alguma habilidade. É nisso que nós temos que focar e futuramente pensando realmente é que as pessoas tenham mais consciência e substitua, de fato, a pessoa com deficiência para a pessoa, para o nome, para a identidade que a pessoa tem. Essa infantilização é um saco. É um saco. E às vezes a gente não tem paciência para ser diplomata e sorrir todos os dias e pensar, a pessoa não tem conhecimento, vou tratá-la bem. Às vezes a gente dá um esporro mesmo, porque ninguém é de ferro. A Letéia falando com o João ao lado. Então muitas vezes a gente tem que provar por que a gente acredita que na diversidade ou na inclusão de uma maneira geral. Isaac falando. Que possa ir em qualquer lugar, sem diferença alguma com outras pessoas. Mari falando. Flávia falando. Sabe olhar com neutralidade? Olhar para as coisas, para as pessoas e não pensar nada. Olhar para a pessoa e ver, e é isso, eu não sei o que ela está fazendo, eu não sei onde ela está indo, eu não sei por que ela está numa cadeira de rodas e, não me interessa, é só uma pessoa no mundo, sabe? Eu sinto saudade de ser tratada como só mais uma pessoa no mundo. Luiz falando. Existe uma vida, existe uma economia que gira, existe turismo e a pessoa com deficiência ocupa esses espaços também. E ela deve ser tratada com respeito, não com vantagens. Ela não deve ser endeusada ou vista como herói. Deve ser tratada com condição de igualdade de oportunidades. Alisson falando. E isso tudo é naturalizar o movimento. Clécia falando. Onde se tem o quê? O aprendizado. Fernanda, mulher parda, cabelo preto, comprido, óculos, camiseta azul com cordão de girassol. Já me perguntaram, você é autista? Aí eu falei, não. Aí eu tenho uma deficiência oculta, aí que eu vou explicar. Eu acho que é trabalho mesmo de formiguinha. Lohane falando. As pessoas têm que entender o que significa. Muitas pessoas não entendem o significado do cordão de girassol. Fernanda falando. Como foi aprovada a lei do cordão de girassol e melhorou mais por conta do autismo. O cordão de girassol hoje está mais vinculado com o autismo do que das deficiências ocultas. Então por isso que ajudou. Tem um cordão que é metade girassol e metade quebra-cabeça, porque temos autistas que além do autismo têm deficiências invisíveis, mas ainda a população acredita que o girassol engloba o autista. Lohane falando. O que falta é a informação para as pessoas. Luiz falando. Quando falar de acessibilidade, é eu entender que eu preciso conhecer minimamente Libras, mesmo não sendo uma pessoa surda. Preciso entender a necessidade de uma rampa de acesso, mesmo não estando em uma cadeira de rodas. Preciso entender sobre o transtorno do espectro autista, mesmo não me enquadrando naquele grupo. Porque se apenas a minha deficiência está sendo contemplada com uma acessibilidade específica, isso não é inclusão. Alisson falando. A gente naturaliza o acesso, claro, que sempre pensando na acessibilidade atitudinal, que essa é a mãe das acessibilidades, né? Luiz falando. No sentido de respeitar a pessoa e tratá-la conforme a idade dela, conforme o cargo dela e deixar a deficiência em segundo ou terceiro plano. Precisamos mudar essa mentalidade, essa cultura capacitista que existe na nossa sociedade e aí sim vamos conseguir falar de locais mais acessíveis. Clécia falando. Construir realmente uma nova consciência sobre as pessoas com deficiência, sobre a diversidade, sobre a equidade. Flávia falando. Normalizar a nossa existência é um começo. Normaliza, a pessoa tá ali, deixa ela ir. Tem que ficar olhando, não é cinema para você ficar assistindo, sabe? Acho que é isso. Andressa falando. Não tem romantismo, como todo mundo prega, então tem sim muitos desafios, mas acho que cabe a nós sempre tá levando isso para o público, para as pessoas, para os órgãos públicos, para que efetivamente aconteçam as políticas públicas. É importante todo mundo estar levantando a bandeira, porque aí
vai abrir espaço para a gente e para quem vem atrás da gente, né? Luiz falando. E para levar essa bandeira, eu preciso considerar toda essa pluralidade e respeitá-la. Clécia falando. Podemos olhar para o ser humano em primeiro lugar e não a deficiência? A questão é justamente essa. É o ser humano. O convite é para nos aproximar em pequenas atitudes. Luiz falando. Precisamos de mais lugares ocupados, mais segmentos dentro da sociedade, não necessariamente só no poder público, mas uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, que ela está ali diariamente comprovando que ela consegue render o tanto quanto as demais, mesmo com a deficiência, ela está levantando a bandeira da inclusão, mesmo sem falar do assunto. A Letéia falando com o João ao lado. Que a gente precisa se preparar para isso, né? Isaac falando. Nunca desistir dos sonhos delas. Lohane falando. É uma luta constante, eu diria. Então, a cada dia, um passinho por vez. Mari falando. Bom, eu vou cuidar. Porque ainda vai também a vida. Porque e cada vida sabe, ela tem uma luta, ela tem conquista, ela tem luta. E a gente tem muito mais imagem de deficiência. Então, eu vou começar a vida de uma pessoa com deficiência na idade continuada. Nós somos nós. A Letéia abraça o João. Isso, João. É? Dá um abraço. Isaac abraça Caleb.